Tudo que você já tocou, sentiu, ouviu na vida, as pessoas que você ama, a tela onde você assiste esse vídeo, o sol, a lua e os trilhões de estrelas, universo afora, tudo isso parece ser o universo inteiro, certo? Bom, não para a ciência, pois o que ela descobriu é algo, para dizer o mínimo, humilhante. Isso porque tudo que conhecemos é apenas uma pequena espuma flutuando em um oceano profundo e invisível. Se o universo fosse um banquete, a matéria comum, os átomos, o que vemos e o que conhecemos, seria apenas os farelos, migalhas de pão sobre a mesa. Existem coisas lá fora que não emitem luz, não refletem o calor e, o mais incrível, atravessam universos, galáxias e até o nosso corpo, agora mesmo, nesse instante, e isso aos bilhões, sem que sintamos absolutamente nada. E o mais impressionante é que elas têm o poder, a capacidade de segurar as galáxias nos seus devidos lugares. Ou seja, sem ela, provavelmente nós não estaremos aqui. Hoje vamos além da luz. Vamos entender o maior fantasma da física moderna, o que de fato é a chamada matéria escura. Bom, a história começa com uma quebra de expectativa. Pense no sistema solar, Mercúrio, por exemplo, que está bem próximo do Sol e ele viaja a uma altíssima velocidade, uma velocidade incrivelmente alta. Já Netuno, que fica mais na borda do universo, se arrasta lentamente. Isso faz sentido, pois quanto mais longe um objeto está da massa central, mais fraca é a gravidade e mais devagar ele orbita. E isso é para que ele não seja simplesmente arremessado para fora do sistema. Mas esse conceito começou a mudar na década de 30, quando o astrônomo Fritz Zwick notou algo estranho em aglomerado de galáxias. Mas, na época, ninguém deu ouvido ao seu questionamento. Foi só nos anos 70 que a astrônoma Vera Rubin mudou todo esse cenário. Isso porque ela apontou seu telescópio para a galáxia Andrômeda, a nossa vizinha aqui, e mediu a velocidade das estrelas. Ela esperava que as estrelas na borda da galáxia fossem bem mais lentas, como Netuno, por exemplo. Mas o que ela viu foi o impossível. As estrelas da periferia giravam tão rápido como as do centro desse universo. Imagine um carrossel girando a 1000 km por hora. As pessoas que estivessem ali deveriam voar para longe, certo? Mas com as estrelas isso não acontece. Elas continuam ali presas. A matemática simplesmente é inaplicável ali. Isso significa duas coisas. Ou a gravidade estava errada, ou havia 5 ou mais massas escondidas naquelas galáxias do que estrelas que poderíamos ver. Vera Rubin tinha acabado de provar que o universo tinha um dono e que não se deixava ser visto. Mas se não podemos ver, como podemos provar? Bom, a primeira evidência é a chamada lente gravitacional, prevista por ninguém menos que Einstein. E o que esta evidência da lente gravitacional diz? Bom, ela diz que as grandes massas curvam o espaço, como uma bola de boliche em um colchão, por exemplo. Se a luz de uma galáxia passa por uma região vazia, mas cheia de matéria escura, ela faz uma curva. Mas o que corrobora essa teoria? Os próprios telescópios lançados no universo, como o telescópio Hubble e o mais recente James Webb, que capturam imagem de galáxias distorcidas, esticadas, como se estivesse em um espelho de circo, por exemplo. Ali sabemos que a matéria escura está agindo como uma espécie de lupa gigante. A segunda prova que pode ou poderia confirmar a existência da matéria escura é a chamada teia cósmica. Se pararmos para olhar com atenção o mapa do universo, isso em larga escala, percebemos que as galáxias não estão espalhadas de qualquer jeito. Elas formam filamentos quase que perfeitos, como uma espécie de uma teia de aranha. Em testes feitos por supercomputadores mostram que se houvesse apenas matéria comum, o universo seria uma bagunça total. A matéria escura, ela agiu como um andaime, ela aglutinou
primeiro logo após o chamado Big Bang, e sua gravidade puxou o gás, a poeira, para formar as estrelas. Mas afinal, o que é ela? Bom, já sabemos o que ela não é. Não são planetas escuros, não é poeira, não são buracos negros. Bom, pelo menos a maioria não é. A aposta principal dos cientistas são as chamadas WIMPs, sigla em inglês, que numa tradução livre seria algo como partículas massivas que interagem fracamente. Elas seriam um novo tipo de partícula subatômica que ignora o eletromagnetismo. Elas não batem nada, elas apenas passam por dentro das coisas. Para tentar capturar alguma dessas partículas, os cientistas construíram laboratórios, para dizer o mínimo, bem bizarros. Eles foram instalados no fundo de minas de ouro abandonadas, isso a quilômetros de profundidade para dentro da Terra. Mas por que isso? Para evitar o efeito da radiação da superfície terrestre. Nesses laboratórios são mantidos tanques gigantes de um líquido chamado de xenônio, que é um líquido puríssimo. E como isso, eles esperam que pelo menos em uma vez uma partícula de matéria escura atinja o núcleo de um átomo de xenônio e que gere uma pequena flash de luz visível. Porém, até hoje os resultados foi o absoluto silêncio. Diante desse cenário, alguns cientistas estão começando a se questionar. E se a matéria escura não for uma partícula? E se a nossa compreensão da gravidade estiver completamente errada? A partir desses questionamentos surgem teorias como a MOND, que traduzindo seria algo como dinâmica newtoniana modificada. E ela sugere que a gravidade funciona de um jeito diferente em escalas galácticas. E essa tem sido uma verdadeira uma batalha intelectual no topo dos físicos do mundo todo. Pois bem, em resumo, a busca pela matéria escura é a prova da nossa curiosidade incansável. Estamos tentando medir o peso de algo que não podemos tocar, ver ou simplesmente ouvir. Se descobrirmos o que de fato ela é, entenderemos o passado e o futuro do universo. Talvez, se ele vai continuar se expandindo para sempre, ou se um dia tudo vai colapsar. Por enquanto vivemos nesse mistério, somos seres feitos de luz, átomo, tentando entender a escuridão que nos sustenta e nos cerca. Se você chegou até aqui, o que você acha dessa teoria? A matéria escura, ela é uma partícula real ou estamos apenas errando nos cálculos, na matemática? Comente sua teoria aqui embaixo nos comentários do vídeo. Quero muito saber a sua opinião. E também não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal a alcançar mais mentes curiosas. Se inscreve também e ative o sino das notificações. Tchau e até o próximo vídeo.